Olá, eu sou o André Voigt e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Sabemos que quando os pacientes se encontram em menopausa, espera-se que não aconteçam mais menstruações. Se houver algum tipo de sangramento nessa fase, é algo que devo me preocupar? O que faço? Preciso consultar imediatamente? Essas são algumas das dúvidas que as pacientes possuem. Então, por ser uma queixa tão recorrente aqui no nosso ambulatório de ginecologia da Universidade Federal de Pelotas, resolvemos abordar hoje esse tema, identificando as possíveis causas e condutas a serem tomadas. Para esse bate-papo hoje, estamos juntos eu, André, acadêmico Matheus Zambrano e o nosso já conhecido professor Bica. Boa tarde, galera, sejam bem-vindos ao Ginecologicamente Falando. E aí, tudo jóia, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar então. Hoje o assunto é sangramento após menopausa, mas para falarmos precisamos saber o que é menopausa. Nos ajuda aí então, Matheus. Então, a menopausa é a perda da função folicular ovariana, representando o fim da função reprodutora natural, o que ocasiona um decréscimo importante na produção hormonal feminina, havendo a cessação permanente das menstruações. Portanto, trata-se de um conceito retrospectivo, no qual a paciente precisa ficar 12 meses sem menstruar para ter entrado na menopausa. E até porque são comuns nesta fase irregularidades e os atrasos menstruais. A idade média de entrada da menopausa da população brasileira é cerca de 50 anos. É importante lembrar também que ela é considerada precoce quando ocorre antes dos 40 anos. Nos explique então, Dr. Bica, a partir do momento em que a mulher se encontra em menopausa, ela pode menstruar? Depois desses 12 meses de pausa, ela não deve mais menstruar. Então esse talvez seja o motivo principal que a gente está vindo conversar hoje aqui, porque a gente modificou hoje a nossa estrutura de gravação do podcast. Nós estamos gravando hoje diretamente do ambulatório, partindo de uma queixa de uma paciente que o Matheus nos trouxe, certo? Então a gente está partindo de uma queixa real de atendimento deles, né? Então, a paciente, a partir do momento que ela parou as menstruações e ela é declarada como paciente menopausada, ela não deve mais menstruar. E ela deve estar atenta a qualquer tipo de sangramento ou qualquer tipo de sintoma que ela tenha isso, para procurar auxílio. Tá, então qual seria a principal causa desse sangramento? A principal causa do sangramento é relacionada à redução hormonal e à atrofia. O ressecamento da pelezinha lá dentro do útero, que a gente chama endométrio, tá? Esse é o principal motivo que as pacientes sangram. Porém, existem outras causas que têm uma importância clínica muito grande e que têm um percentual de acontecimento razoável, que faz a gente sempre lançar uma luz amarela quando se tem esse tipo de sintoma. Então, por exemplo, o câncer de endométrio, ele tem um percentual, quando a paciente tem essa queixa de sangramento pós-menopausa, de 10% de ocorrência, que nos leva a ter que dar um segmento de observação ou de análise, né? Mas a principal causa é uma causa benigna, que é referente à redução hormonal por atrofia. Em geral, esses sangramentos das pacientes que têm sangramento por atrofia pós-menopausa é um sangramento leve, não tem volumes grandes, a paciente não apresenta cólicas, é um sangramento bem assim benigno, mas igual, a gente sempre atenta quando qualquer paciente em menopausa tiver sangramento. Tá, mas então a paciente deve se preocupar caso o sangramento ocorra? Sim, isso mesmo. Na verdade, assim, a gente não quer que seja um pânico, porém, toda paciente que já se tiver considerada em menopausa, sei lá, 55 anos, 60 anos, que notou, eu estou virando mocinha de novo, estou menstruando de novo, estou tendo sangramento de novo, deve agendar a consulta com o seu ginecologista ou procurar a unidade básica de saúde para que seja investigado. Se isso daí não tem um problema algum de saúde ou se tem algum problema. Isso precisa ser primeiro vista para depois se determinar qual é o motivo. Matheus, nos conta então que outras coisas podem fazer com que as mulheres em menopausa tenham um sangramento. Então, além das já faladas pelo Dr. Bica da atrofia endometrial e do câncer de endométrio, outras causas podem ser o pólipo endometrial, o pólipo endocervical, o mioma submucoso e a hiperplasia do endométrio.
Quando chega uma paciente no ambulatório relatando que já está em menopausa e teve episódios de sangramento, o que deve ser feito, Dr. Bica? Primeira coisa que essa paciente tem que fazer é uma revisão ginecológica completa. Então, a gente até interessante, eu vou explicar depois o que é endométrio, o que é miométrio, o que é essa parte do útero, eu acho legal. Mas assim, toda paciente que tem qualquer queixa de sangramento inesperado, ela deve fazer um exame ginecológico. Então, assim, ver se o pré-câncer citopatológico dela, ou o Papa Nicolau, está em dia, observar o colo dela no exame ginecológico, ver se aquele sangramento não é do colo uterino, né? Fazer a sua rotina, né? Coletar uma flora vaginal, ter todas essas funções. Muitas vezes, essas pacientes, após essa primeira visualização e o exame físico todo normal, muitas vezes elas vai ser necessário a realização de um exame complementar, que se chama de ultrassonografia transvaginal, certo? Muitas das pacientes que estão escutando hoje já devem ter feito, mas assim, a ultrassonografia transvaginal é um tipo de ultrassonografia que usa uma sonda, na qual essa sonda vai na vagina ali, entra ali dentro e fica em contato direto com o útero, e isso permite uma ótima resolução de imagem de dentro do útero, né? E aí vai se olhar lá dentro do útero e ver se existe alguma alteração que justifique esse sangramento, que em geral vai se atentar bem à questão do endométrio. O endométrio é a pelezinha lá de dentro do útero. Esse endométrio, quando vocês olharem um podcast de menstruação, que a gente tem lá dos primeiros números, ele cresce e descama a todo mês, quando as pacientes menstruam ainda. Ele responde aos hormônios e faz com que a cada mês, quando ocorrem as modificações e as quedas hormonais, e não ocorra gestação, ele descame e menstrue. Quando a paciente já não está mais menstruando, está em menopausa, e já não está mais sob estímulo hormonal, a expectativa é que esse endométrio vai ficando cada vez mais fininho, mais fininho, mais fininho, bem fininho, a ponto de ser uma linhazinha, em geral, menor do que 5 milímetros, 0,5 centímetros. Né? E isso é uma atenção que a gente tem que ter com as pacientes na pós-menopausa. Elas devem ter sempre essa laminazinha de epitélio abaixo dos 5 milímetros, se elas não estiverem usando reposição hormonal, ou abaixo dos 8 milímetros, se elas estiverem usando reposição hormonal. Quando é feita essa ultrassom transvaginal e se atenta que dentro do endométrio ali essa pele está com mais do que 5 milímetros, ou 8 se ela tiver sobre reposição hormonal, ou se tem alguma outra imagem, um pólipo, alguma outra situação no endométrio que tem a necessidade de ser averiguada, acende a luzinha amarela e nós temos que dar seguimento com a avaliação dessa paciente. Tá, então, Dr. Bica, o ultrassom transvaginal é efetivo nesses casos. E o que ele pode mostrar que a gente tem que se deter? Então, primeira coisa, a pelezinha essa que nós falamos, o endométrio, ela tem que ser inferior a 5 milímetros, né? Se ela for superior, nós temos que dar seguimento na avaliação. A outra situação é o restante da estrutura uterina, pólipo, mioma, isso tudo a ultrassom consegue visualizar, que pode ser correlacionado a esse sangramento pós-menopausa dela. Tá, e se o endométrio tiver mais de 5 milímetros de espessura, qual o próximo passo a ser realizado? Aí, se ele tiver acima de 5 milímetros, ou se na ultrassonografia transvaginal for encontrada alguma imagem que sugira a prorrogar essa investigação, o exame mais específico para esse tipo de avaliação se chama histeroscopia. O nome é esquisito mesmo, pessoal. Hístero de útero, tá? Escopia de endoscopia, né? Então, a histeroscopia, e a população em geral já conhece endoscopia para ver o estômago, para ver gastrite, para ver úlcera, endoscopias que fazem para se fazer a visualização do intestino, a colonoscopia e tudo mais. A histeroscopia é a versão das endoscopias para enxergar a cavidade uterina. Então, nada mais é do que um aparelho que tem uma microcâmera bem pequenininha, ele é bem fininho, e esse aparelho é sob sedação, a paciente não vai estar sentindo dor, né? Colocado dentro do colo do útero, dentro da vagina, dentro do colo do útero, entra lá dentro e visualiza lá dentro o útero, né? E
o médico acompanha isso numa câmera de vídeo e vai olhando. Né? Então ali ele consegue enxergar o endométrio, consegue ver se tem um pólipo, consegue ver se tem alguma vegetação, se tem um mioma, o que tem lá dentro do útero. Isso daí ele vai gravando também as imagens para fotografar, para poder documentar depois. E esse aparelhinho, tão fininho que é, pensem assim, que ele tem uma espessura de uma carga de caneta, assim, de tão fino que é. Ele tem ali uma boquinha que se precisar fazer uma biópsia, tirar uma análise de tecido, ele faz, indolor, a paciente tem essa análise do material. Então, eventualmente, é necessário realizar essa retirada de material para ser analisado, e aí nós vamos ter um resultado histológico. E esse resultado histológico vai determinar se a paciente precisa fazer algum tipo de tratamento, inclusive até aqueles, se lembrem que eu falei dos 10% da possibilidade da gente ter um câncer, uma neoplasia, pode ser nessa avaliação. Se não existir a possibilidade da esteroscopia, porque às vezes não são todas as cidades que têm, não são todos os serviços que têm, a antiga e velha curetagem, que todo mundo já conhece, né? Que também é um outro procedimento que é feito sob sedação, que ao invés de ter a câmera que enxerga lá dentro do útero, é feito às cegas, porém uma colherinha bem pequenininha que vai lá dentro e limpa o epitélio, o endométrio ali, raspa, limpa e sai o materialzinho para analisar. É outra opção que pode ser feita para análise desse tecido que estava aumentado. Bom, vai vir um resultado, nesses casos, histológico, né? De material, de tecido, né? O qual vai nortear. Esse resultado pode não apresentar nenhuma alteração e a paciente fez a sua investigação, está tudo resolvido, se sabe que não era nada demais, e ela vai seguir o seu acompanhamento ginecológico de rotina. Né? Pode vir, por exemplo, o pólipo, que a gente tinha conversado, os pólipos endometriais, em geral, são benignos e também não tem maiores problemas. Pode vir uma hiperplasia, né? Que a gente também, o Matheus tinha tocado no assunto, né? Dependendo dela, até é necessário algum tipo de tratamento ou até retirada do útero. Se é uma hiperplasia que tem atipias, pode ser necessário a retirada do útero da paciente. E se vier o câncer, que a gente falou daqueles 10%, é pouco provável que venha, e a paciente aí vai ter o tratamento certo para esse tipo de patologia. Né? Em geral, também é um tratamento cirúrgico. Então tá, finalizando esse mini episódio, qual a mensagem que fica para as pacientes que já estando em menopausa apresentam algum tipo de sangramento vaginal? Então, assim, ó, não se desesperem, mas valorizem esse achado. Então, toda a paciente que tem algum sangramento, está com 60 anos de idade, teve um sangramento vaginal, agende a sua consulta, procure a unidade básica de saúde para que dê o seguimento. Se vocês tiverem uma familiar ou que tenha mais idade, que se referiu a algum sangramento, uma mãe, uma avó que falou algum sangramento, levem ela para consultar, para que sejam avaliadas, né? Então, isso é muito importante. Existem alguns sintomas e a gente vai partir aqui no ambulatório, isso que eu estava conversando com o pessoal aqui. Aqui no nosso atendimento, aqui, a gurizada pede o peixe, a gente não dá o peixe para eles. A gente dá o caniço, o anzol e a linha. Então, o Matheus veio com uma demanda para mim, de uma paciente que tinha um sangramento pós-menopausa e nós estamos fazendo a investigação dela, ela vai fazer a esteroscopia. Então vamos fazer um podcast com relação ao sintoma, né? Para que todas as mulheres possam saber que ele é importante e que tem a necessidade de fazer uma investigação. Ah, é garantido que vai ter alguma alteração grave? Não, muito antes pelo contrário. Mais provável que não seja. Porém, a gente precisa estar ciente e certo de que não é nada demais. E alguma mensagem para os alunos, os acadêmicos e demais profissionais que recebem essas pacientes nos consultórios e ambulatórios? Existem vários sintomas e sinais que devem sempre ser escutados e valorizados. Um deles é o sangramento na pós-menopausa. Né? Sempre valorizem e sempre realizem, a gurizada, os acadêmicos, sempre façam um exame físico completo na paciente. Né? Essa paciente não é simplesmente pedir a transvaginal porque ela chegou com essa queixa. Façam um exame ginecológico, vejam se o sangramento não é do colo do útero, coletem um citopatológico, vejam se não tem alguma outra fonte que possa ser motivo desse sintoma, exame físico completo, história completa, paciente satisfeito. É isso que a gente sempre preconiza aqui na universidade, a gente quer que toda a gurizada siga essa rotina.
Então tá, quero agradecer ao professor Bica por contribuir com seus conhecimentos em mais um podcast e também agradecer por toda a parceria e dedicação com o grupo para que o Ginecologicamente Falando consiga transmitir os seus conteúdos para a sociedade. Valeu, professor. E valeu também, Matheus, pela tua parceria e pela contribuição nesse episódio. É muito bom ver que os colegas estão empenhados em contribuir para o sucesso do podcast. Beleza, então tá, até o próximo episódio. Esse era mini, tá? A gente tá tendo vários episódios grandes, mas esse a gente vai começar a introduzir assim a nossa realidade. Nós estamos gravando às 7h20 da manhã no ambulatório aqui antes de começar as atividades. Então, quando a gente tiver algum tipo de situação que a gente acha importante que as pacientes saibam, nós vamos trazer para vocês. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Foi um prazer ter participado do podcast. Um abração. Mas esse a gente vai começar a introduzir assim a nossa realidade. Nós estamos gravando às 7h20 da manhã no ambulatório aqui antes de começar as atividades. Então, quando a gente tiver algum tipo de situação que a gente acha importante que as pacientes saibam, nós vamos trazer para vocês. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Foi um prazer ter participado do podcast. Um abração.